Aí galera, balsa pra boi. Aí. Olha. Vai vendo que é boi aí, galera. Olha lá, vai tocar tudo na balsa, ó. Olha. Boa. Aqui vai em média agora de 300 bois. Uhul. Esse é o parazão. Esse parazão não para de se prender não, gente. Olha. Aí galera, fazer a travessia do Rio Xingu com essa boiada aí, ó.